Olá! Nós somos alunos do segundo período de Medicina da FAP Pinhais e hoje nós vamos estar falando sobre a bioquímica do sangue e os mecanismos essenciais e seus distúrbios. Para iniciar, eu vou falar um pouco sobre a estrutura e especialização dos eritrócitos, que são células anucleadas altamente especializadas no transporte de oxigênio e dióxido de carbono, graças à sua abundância em hemoglobinas dentro do seu interior. Do ponto de vista bioquímico, a estrutura deles é otimizada para maximizar a capacidade de ligação e de transporte desses oxigênios. A ausência de núcleo e a presença de uma membrana flexível permite que eles se transformem para passar por capilares muito estreitos, garantindo a entrega eficiente de oxigênio. Também vale lembrar que eles têm um formato bicôncavo, que isso auxilia também passagem nessa ligação e troca de oxigênio e dióxido de carbono. Eu vou falar sobre a estrutura e regulação funcional da hemoglobina. A hemoglobina ela é uma proteína tetramérica presente nos glóbulos vermelhos. Ela é composta por 4 cadeias polipeptídicas, cada uma associada a um grupo M, que liga o oxigênio. Essa proteína ela vai alternar entre estados conformacionais para otimizar a captação e a liberação de oxigênio. Ela vai regular o transporte dos gases no organismo. E, além disso, fatores como o pH e a presença de moléculas como 2,3-BPG, que vai modular a sua afinidade pelo oxigênio. Vai garantir que o fornecimento de O2 seja eficiente e adaptado às necessidades fisiológicas. A hemólise ela tem mecanismos adquiridos ou hereditários. A hemólise ela vai ocorrer quando os eritrócitos eles são destruídos prematuramente, o que vai reduzir a sua vida útil, que é normalmente de 120 dias. Os mecanismos hemolíticos eles podem ser adquiridos ou hereditários. Entre os adquiridos vão se destacar a hemólise autoimune, os anticorpos vão atacar os eritrócitos, a hemólise induzida, que é por medicamentos, que vai resultar reações idiosincráticas e oxidativas. E a hemólise infecciosa, como a malária, onde o parasita ele vai romper o eritrócito depois do seu ciclo intravascular. As hereditárias elas vão englobar alterações na membrana eritrocitária, o que vai prejudicar a sua estabilidade, deficiências de enzimas essenciais como G6PD e piruvato quinase, e isso vai resultar em vulnerabilidade ao estresse oxidativo. Alterações estruturais da hemoglobina, como ocorrem nas hemoglobinopatias. Esferocitose hereditária é uma condição genética que afeta membranas dos eritrócitos. O que acontece é que há uma manutenção em proteínas estruturais da membrana, como a esquitrina e a anquirina. Elas resultam em eritrócitos esféricos em vez de bicôncavos. Essa alteração, ela compromete a estabilidade e a flexibilidade da célula, levando a uma destruição prematura no baço e ressaltando uma anemia hemolítica. Então, resumindo, os eritrócitos eles são células estruturadas para otimizar o transporte de gases, graças à ausência de núcleo e o formato bicôncavo e o alto teor de hemoglobinas. E a hemoglobina, por sua vez, ela apresenta estruturas tetamétricas altamente regulada, com afinidade ajustada por mecanismos alostéricos essenciais. E para a homeostase, quando você não está em homeostase, você tem distúrbios que eles podem ser adquiridos ou hereditários, podendo comprometer essas funções, levando a hemólise e anemias. A anemia falciforme é a hemoglobinopatia que mais prevalece. Ela é um exemplo clássico de doença genética que altera a estrutura e a função das hemoglobinas. Ela ocorre pela mutação do gene beta-globina, que substitui o ácido glutâmico por valina na sexta posição. Essa substituição causa a perda de eletronegatividade e um ganho de hidrofobicidade, que altera a estrutura da hemoglobina, comprometendo assim a distribuição de oxigênio pelo organismo. Quando a hemoglobina falciforme está desoxigenada, ela passa por um processo de polimerização, onde o oxi-HBS se transforma em desoxi-HBS e se liga a moléculas de HBS formando fibras rígidas e longas. Essas fibras deformam os eritrócitos, fazendo com que eles fiquem com o formato típico de foice. Em fases iniciais, essa deformação pode ser reversível pela reoxigenação, porém quando há episódios repetidos de afoiçamento, ocorre o aumento do cálcio intracelular, a perda de água e potássio, desencadeando danos cumulativos na membrana, dando origem a células falciformes irreversíveis, que são rapidamente destruídas, levando à anemia crônica hemolítica.
Outro aspecto importante é que essas células elas possuem o ferro não M, que pode catalisar a formação de espécies reativas de oxigênio, aumentando o estresse oxidativo, contribuindo para episódios de vasoclusão que são responsáveis pela lesão tecidual. Exames laboratoriais, como esfregaço sanguíneo, é possível observar hemácias alongadas e em formato de foice, anisocitose e células-alvo. Para a confirmação do diagnóstico, também se utiliza eletrosforese de hemoglobina, testes genéticos e também o teste do pezinho, que permite detectar a presença do gene HBS precocemente. No metabolismo do ferro, a absorção ocorre principalmente no duodeno. O ferro não M, ele é reduzido pela ferrirreductase duodenal, citocromo B. O ferro M, ele é internalizado via transportador do M e degradado pela hemioxidase 1. Após essa absorção, o ferro é transportado no plasma pela transferrina. A oscilação e o armazenamento. A maior parte do ferro é direcionada para a medula óssea, para a produção de glóbulos vermelhos. O restante é armazenado no fígado, no baço da medula óssea, como ferritina e hemosiderina. A reciclagem ocorre através dos macrófagos, que fagocitam a hemoglobina e reciclam o ferro, que circula novamente ligado à transferrina. A regulação ocorre através do hormônio epsidina produzido pelo fígado, que bloqueia a liberação do ferro dos macrófagos e a absorção intestinal. O grupo M são macrófagos especializados que têm papel crucial na eritropoiese. Eles fagocitam eritroblastos defeituosos, catabolizam o M, fazem a reciclagem do ferro e também têm a transferência direta do ferro para eritroblastos mais próximos, que diminui a dependência do ferro plasmático à transferrina. Na anemia falciforme, a hemoglobina tipo S desoxigenada polimeriza e gera várias espécies reativas de oxigênio. Isso afeta a eritropoiese, que produz muitos eritrócitos defeituosos. O grupo M fica sobrecarregado e a reciclagem do ferro fica defeituosa. No paradoxo do ferro, a epsidina elevada bloqueia a ferroportina, que o ferro fica acumulado como ferritina e hemosiderina, causando sobrecarga de ferro em órgãos. Na medula óssea, tem ausência de ferro, o sistema de reciclagem sobrecarregado, e o eritroblasto não consegue captar o ferro, porque o ferro sistêmico está bloqueado pela epsidina. A anemia hemolítica ela é um tipo de anemia em que os glóbulos vermelhos são destruídos mais rápido do que o nosso corpo consegue repor. Essa destruição, também chamada de hemólise, pode ocorrer nos vasos sanguíneos ou no baço, levando à queda de hemoglobina e aumento da bilirrubina. As causas podem ser hereditárias, como esferocitose e a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma enzima responsável por proteger nossas hemácias do estresse oxidativo. Quando ela falta, as células ficam mais frágeis e podem se romper. Também pode ser adquirida, como nas hemólises imunológicas, infecções, uso de alguns medicamentos ou em situações de trauma mecânico. Os sintomas mais comuns são fadiga, palidez, urina escura, icterícia, o aumento do baço. E o diagnóstico, ele inclui hemograma, aumento de reticulócitos, bilirrubina indireta elevada, aptoglobina baixa e o teste de Coombs quando há suspeita de causa imunológica. O tratamento depende da origem do problema e pode envolver corticoides, ácido fólico, transfusões, em alguns casos específicos, até mesmo a remoção do baço. A produção normal de hemácias depende do ferro, da vitamina B12, do ácido fólico, da eritropoetina e principalmente uma medula óssea íntegra. Na falta de qualquer um desses, a medula óssea não vai produzir hemácias direito, causando assim a anemia hipoproliferativa. Ou seja, quando os reticulócitos estão baixos ou você tem carência de qualquer um desses integrantes, a medula não produz hemácias direito e acontece a anemia hiperproliferativa. Existem alguns tipos de anemia hipoproliferativas. A primeira delas é a ferropriva, que é causada pela falta de ferro. A falta de ferro diminui a produção de hemoglobina, as hemácias ficam pequenas e com muito pouco pigmento, cai a capacidade de carregar oxigênio e a pessoa tem cansaço, palidez, fraqueza, ou seja, tem aí uma diminuição na massa das hemácias. Anemia megaloblástica, que é pela falta de vitamina B12 ou do ácido fólico, ou pode ser os dois também. Nesse tipo de anemia, a produção de DNA é defeituosa, então as células não se dividem corretamente, fazendo com que as hemácias fiquem grandes demais e elas comecem a chamar macrócitos. Isso, na medula, aparecem megaloblastos, que são precursores grandes e imaturos,
Ou seja, essa hemácia, por ela ser tão grande, ela começa a ser ineficaz. Então, a produção dela também fica ineficaz. Na anemia da insuficiência renal, o rim, ele até produz a eritropoetina, mas muito pouco. Então, a eritropoetina, ela não é muito estimulada, fazendo com que a medula não tenha muito estímulo e, novamente, a produção de hemácias cai. Existe também um tipo chamado anemia aplástica, que é a falência da medula óssea. Diminui hemácias, leucócitos, plaquetas, fazendo com que toda essa produção não exista, ela caia muito e não tenha a produção de hemácias, certo? Então, novamente, uma insuficiência. Agora eu vou falar um pouco sobre as anemias carenciais. A anemia por déficit de ferro, ADF, é um desequilíbrio na homeostase do ferro. O problema começa no estoque. A maioria do ferro corporal está na hemoglobina, mas o ferro de reserva é armazenado na proteína ferritina. A ADF é causada pelo esgotamento da ferritina. Quando o estoque se vai, a falta de ferro limita a síntese de hemoglobina, levando aos sinais clínicos da anemia. O diagnóstico laboratorial é baseado em marcadores bioquímicos. A ferritina sérica é o nosso melhor indicador de estoque. A hipoferritinemia confirma a deficiência. Deve-se notar que a ferritina é uma proteína de fase aguda, o que pode complicar a interpretação em caso de inflamação. Transferrina. Esta proteína de transporte tem sua produção aumentada em resposta à carência. IST, índice de saturação de transferrina, apresenta-se reduzido devido ao desequilíbrio entre o ferro baixo e a transferrina alta. Finalmente, o tratamento é reposição. O ferro deve ser reposto e o ponto crucial é que o tratamento precisa se estender por cerca de 4 meses após a correção da anemia para que o objetivo químico seja atingido. Restaurar totalmente os estoques de ferritina. Também temos a anemia megaloblástica. Sua caracterização. A anemia megaloblástica é anemia de glóbulos vermelhos grandes, macrocítica. O mecanismo é um defeito na síntese do DNA, resultando em células imaturas na medula. Papel das vitaminas. A causa são as deficiências de vitamina B12 e folato. A vitamina B12 é essencial para a reciclagem do folato e sua falta leva ao acúmulo de ácido metimalônico. O folato atua diretamente na produção do DNA. Causas chaves de deficiência. As principais causas são deficiência de B12, má absorção, sendo a anemia perniciosa, falta de fator intrínseco, a mais comum. Dietas veganas também são um fator. Deficiência de folato. A principal causa é a ingestão inadequada, além do aumento de demanda, como na gravidez. Bom, eu vou falar um pouco sobre as talassemias, que são um grupo de doenças hereditárias que ocasionam a redução ou a ausência da produção de hemoglobina no sangue. A causa da talassemia está relacionada a alterações dos genes do cromossomo 16, que organiza a cadeia alfa de globina, ou do cromossomo 11, que controla a cadeia beta de globina. Eu vou falar um pouco mais sobre a alfa-talassemia, que é um dos tipos, da talassemia. As pessoas normalmente possuem 4 genes alfa, e aí são 2 para cada par de cromossomos. A classificação da doença é feita pela quantidade e pela localização das deleções. Portanto, a talassemia alfa+, caracteriza-se pela perda de um único gene em um cromossomo. A talassemia alfa 0 caracteriza-se pela perda de 2 genes em um cromossomo. A doença da hemoglobina H caracteriza-se pela perda de 3 genes da globina alfa. Já a síndrome da hidropsia fetal HB-Bart seria a deleção dos 4 genes da globina alfa. Eu vim falar um pouco sobre a talassemia beta. É uma doença hereditária causada por mutações no gene da globina beta, que reduzem parcialmente ou totalmente a produção das cadeias betas da hemoglobina A. Esse defeito provoca desequilíbrio com as cadeias alfas e leva a uma anemia micrótica e hipocrômica. Talassemia beta menor é a forma mais leve, apenas uma redução discreta na produção de cadeias beta, gerando um pequeno excesso de cadeias alfa, e o paciente geralmente é assintomático, apresentando anemia, microcítica leve, VCM baixo, hemácias normais aumentadas e HbA2 elevada. A principal importância clínica é o risco genético para descendentes. Talassemia beta intermediária. Nessa forma, a produção de cadeias beta é moderadamente reduzida. Isso gera excessos moderados de cadeia alfa, hemólise menos intensa e uma anemia crônica que varia de leve a moderada. O paciente pode precisar de transfusões ou necessitar apenas ocasionalmente. Mesmo sem transfusão, há risco de sobrecarga de ferro. São comuns hipertrofias da medula, alterações ósseas e massas eritropoiéticas em baços, fígados e outros órgãos.
Talassemia beta maior ou anemia de Collen é a forma mais grave. O indivíduo apresenta mutações severas nos dois alelos, resultando em uma produção praticamente nula de cadeias beta. O excesso de cadeias alfa causa hemolise intensa e anemia grave já nos primeiros anos de vida. Os sintomas incluem icteria, atraso no crescimento, deformidades ósseas e hepato-esplenomegalías. O tratamento envolve transfusões regulares, quelantes de ferro e, em alguns casos, transplantes de medula óssea.